A maioria das pessoas que gravaram vídeos, fizeram postagens no YouTube, no TikTok sobre a série Beberrena da Netflix, fizeram isso de maneira equivocada. Basta você dar um Google para você esbarrar com perguntas como quem é Marta, quem é o produtor retratado na série. Até grandes veículos de comunicação buscaram engajamentos com essa chamada. E você pode achar que isso é bom, afinal todo esse debate levou a série ao topo da Netflix em diversos países, o que inegavelmente deu muita visibilidade ao criador, o Richard Gedd, que não só roteirizou, ele também dirigiu e viveu tudo aqui. É claro, de uma forma adaptada, mas ele passou por essas experiências. Mas quando o próprio criador, que passou por tudo isso, que viveu tudo isso, vai a público e pede para as pessoas pararem de pesquisar quem são as pessoas reais que foram retratadas na série, você já começa a perceber que tem algo de errado aqui. Que sim, o foco está sendo desviado para um caminho que não deveria estar sendo. Em entrevistas, o Gedd diz que nunca foi o objetivo dele fazer essa série como uma espécie de denúncia, e sim torná-la parte do seu processo de cura. Falar o que aconteceu, colocar pra fora, foi uma forma que ele encontrou de aliviar o fardo. Mas a internet, velho, o tribunal da internet tem que se mostrar implacável, né? Essa galera não fica satisfeita até encontrar pessoas pra apontar o dedo. E até identificar algumas mulheres como sendo a Marta e um produtor que poderia ser o abusador retratado na série, e eu não farei menções, ok, a essas contas, essas pessoas, por motivos óbvios, né? Mas uma dessas mulheres deu até entrevista dizendo que tava com medo de morrer, velho, porque ela tava recebendo ameaças de morte. Olha o nível de loucura, pô. E diante disso, eu decidi gravar esse vídeo pra apresentar uma visão diferente dessa série. Porque eu acredito que, por mais que eu não vá mudar o mundo com um vídeo, né, eu não tenho esse tipo de ilusão, se eu tenho capacidade de fazer o mínimo, que é apresentar uma visão diferente que vá na contramão dessa loucura, e com isso, porventura, eu possa mudar a opinião de uma ou duas pessoas que seja, é minha obrigação fazer. Mas antes de entrarmos nesse assunto específico, uma coisa que me ajudou muito a entender melhor as produções que eu assisto, a enxergar detalhes a mais, foi esse livro aqui, Como Falar Sobre Cinema. E muito embora a gente vá falar sobre uma série aqui, ele traz fundamentos muito interessantes de como uma obra audiovisual pode falar muito mais que o óbvio, daquela superfície que a gente tá assistindo na história principal, digamos assim. Então, entender o que é um bom roteiro, o que é uma boa atuação, como a trilha sonora, o design de produção podem ajudar a contar uma história, são detalhes que você vai encontrar aqui nesse livro e que vão ampliar a sua capacidade de enxergar, de reparar essas coisas que os criadores com certeza pensaram antes de produzir qualquer coisa que você tá assistindo. Vale muito a pena e eu vou deixar na descrição o link para você poder comprar ele. Mas vamos lá. Para começar, eu quero trazer aqui uma reflexão de que a essência dessa série não é sobre uma stalker que vai atrás de um cara enquanto ele tenta desesperadamente se livrar dela. É claro, essa é a história contada no enredo, na trama, mas o ponto primordial que fez com que o Richard Gedd contasse essa história não é esse. É tipo, sabe quando você vai contar uma história para seus amigos, mas o objetivo é focar na moral da história? Quando a gente faz isso, o que a gente quer que fique gravado na memória das pessoas que escutam é a lição que aquela série de acontecimentos deixou, e não necessariamente a série de acontecimentos em si, entendeu? E o que ficou como moral da história quando eu terminei de assistir Beberrena foi que, na maioria das situações, a gente sempre se vê como vítima ou como herói, e sempre tem um vilão, uma pessoa que nos causa problema e atrapalha a nossa vida. E uma das coisas que o Richard Gedd se preocupou ao escrever essa história, ele falou isso em várias entrevistas, basta você procurar aqui no YouTube mesmo, tem algumas delas, foi de retratar a ideia de que não existem vilões. Por mais que na nossa vida, nas histórias que a gente conta, nas experiências que a gente passa, a gente sempre insiste em colocar a pessoa que vai na contramão daquilo que a gente acredita nesse lugar de vilania. Além do mais, ainda tem outra coisa, existe a possibilidade de nós mesmos sermos a Marta da vida de alguém, por mais que a gente acabe nem percebendo isso em vários momentos. E olha, agir de uma forma que acabe sufocando outra pessoa é uma parada muito mais fácil do que a gente imagina. Sem falar que quando a gente entra nesse padrão de comportamento, é fácil a gente acabar justificando ele. Ai, mas eu só queria dar segurança emocional, ser o porto seguro da vida dela. É impressionante como a gente jura que tá fazendo bem. E às vezes aí não tá enxergando o que tá na nossa cara, o que é o óbvio, né? Que a pessoa tá desesperada pra se livrar da gente. E citando a série de uma forma mais direta agora, no episódio 4, fica claro o motivo pelo qual
final, ele não denuncia aquela pessoa que tá tirando a paz dele, né? Ele não denuncia a Martha. Mas a partir dessa revelação, ele percebe que, além de ter uma autoestima muito baixa, o que o tornava desesperado por atenção, ele nota também o quanto ele era parecido com Martha. Essas evidências ficam ainda mais perceptíveis quando a série dá a entender de que ele e Martha passaram por dores muito semelhantes. Isso fica claro quando ela pergunta várias vezes pra ele quem foi que o machucou. Inclusive, da segunda vez que isso acontece, ela acerta até o sexo do cara, pô, pra mostrar pra gente que tá assistindo o nível de conexão, de proximidade que eles construíram e que eles são capazes de entender um no outro só com o olhar. E se você ainda tem dúvida de que levantar esse ponto seja um dos objetivos principais dessa série, é só prestar atenção na cena final que colocou o personagem, depois de ter sofrido tudo aquilo, depois de ter passado por todos aqueles acontecimentos traumáticos, exatamente no mesmo lugar da mulher que o perseguia, velho. E o mais interessante desse ponto de reflexão de que a diferença entre a vítima e o vilão pode mudar a depender do ponto de vista, pode ser aplicado em várias situações do nosso cotidiano. Quer um exemplo que acontece na vida real e que você já passou por isso ou então conhece alguém que já tenha passado? Imagine que você tem um sonho de trabalhar numa grande empresa, uma multinacional, ou não precisa nem chegar nesse nível, uma empresa grande aqui do Brasil mesmo. Aí você tá lá, você dá seu sangue, você faz hora extra sem ganhar um centavo por isso, tudo mirando, né, nos maiores cargos da empresa, mirando em crescer, em ser alguém importante no futuro. E aí, depois de anos se dedicando àquilo, você finalmente recebe a sua primeira grande promoção. Você vai liderar agora uma equipe. Seus chefes lhe chamam, apertam sua mão, dão os parabéns, e aí lhe passam os primeiros comandos, né, de como eles esperam que você aumente a produção, de que o exemplo que você deu, que você consiga replicar na galera que tá subordinada a você a partir desse momento. E aí, óbvio, você começa a ser pressionado para entregar resultados. E com isso, você é inclusive incentivado a fazer cobranças absurdas, que você sabe que podem impactar diretamente na saúde mental da galera, dos seus colegas. E vamos ser sinceros, a partir do ponto que você passa a ter essa consciência de que você tá exagerando, mas que, claro, você só tá fazendo isso porque você também tá sendo pressionado, o que você faz? Você chega pros seus chefes, agradece e diz, não, eu percebi que não era bem isso que eu queria, eu agradeço a oportunidade, mas isso vai de encontro aos meus princípios. Ou você colocaria na balança todos os anos que você lá se lascou, velho, que você quebrou a cara, que você batalhou, suou duro pra chegar ali naquele lugar, e mesmo que você não concorde com muitas coisas, mesmo que você não quisesse estar no lugar de quem tá subordinado a você, ainda assim você decidisse ficar, você decidisse pegar e colocar a carapuça de carrasco mesmo, justificando que aquilo era pro bem da empresa, pro bem dos próprios colegas. Afinal de contas, você tá simplesmente fazendo com que eles entreguem mais resultado, e entregando mais resultado, eles estariam no caminho de sucesso que foi mais ou menos o que você trilhou, que é pra você ser visto como uma prova viva de que aquele é o caminho certo a ser percorrido. Olha, eu não lhe conheço, não faço a menor ideia de quem você seja, mas uma coisa que eu sei e que eu já li em vários lugares e que eu mesmo já passei por isso, é que quando a gente aposta muito nosso tempo, quando a gente investe muito em alguma coisa, é muito difícil a gente simplesmente abrir mão, a gente simplesmente parar no meio do caminho e começar outra coisa nova. A grande maioria das pessoas simplesmente vai seguir em frente, velho, porque ela já tá lá. Então, por mais que isso gere alguns efeitos colaterais, que no meio do caminho você passa a ser inclusive odiado por alguns dos seus colegas, ou então você seja obrigado a deixar de lado alguns valores que você julgava antigamente serem inabaláveis, a gente tá muito mais propício a seguir por esse caminho. E se contada uma história, colocada na tela, esse é um caminho claro de vilania, né? Se alguém que tá por baixo, por exemplo, que tá sofrendo essas ameaças, tá sofrendo essa pressão, contar essa história na família dele, ou escrever um conto, ou escrever uma série, ela vai colocar você no papel de vilão, no caminho da vilania. Você com certeza já deve ter visto algum filme, alguma coisa que se assemelha a isso, de alguém que se corrompeu em troca de poder, em troca de dinheiro, em troca de ser reconhecido no ambiente que ele atua. Mas aí, digamos que depois desse ponto, se revele que os diretores estavam lhe manipulando. Eles usaram você como bode expiatório para você fazer algumas mudanças sem ter que sujarem as mãos, e depois que você fez todo o trabalho sujo, e aí eles
lhe prometendo o mundo, dizendo que vai ser bom pra sua carreira, que é assim mesmo, que todo mundo teve que passar por aquele caminho. Do nada, sem nenhuma explicação plausível, eles simplesmente lhe dão um pé na bunda, lhe mandam embora e você sai com a mão na frente ou tá atrás. Aí, meu amigo, bate a depressão, bate aquele arrependimento, talvez até para algumas das pessoas que estavam subordinadas a você e que você tem consciência de que agiu de uma maneira muito mais pesada do que poderia, do que deveria, você até liga para tentar reatar alguns laços, e diante desses novos acontecimentos, a gente já passa a ter um pouco mais de empatia, não é verdade? É mais ou menos o que nos filmes a gente chama de redenção do personagem. Quando ele descobre a verdade sobre alguma coisa que ele não tinha noção, e aí ele passa a tentar compensar todo o mal que ele acabou fazendo. E eu tô trazendo esse exemplo pra cá, pra esse vídeo, simplesmente pra a gente ter a noção de que é muito difícil a gente apontar o dedo e dizer, não, eu jamais farei aquilo, eu jamais estaria nesse lugar. A vida é complexa demais pra gente acreditar que uma pessoa é essencialmente boa ou essencialmente ruim, independentemente do que aconteça. Todos nós temos ou já tivemos crises existenciais, dependências emocionais, já descumprimos promessas, ou então já passamos do ponto em algum momento sem procurar saber o que de ruim poderíamos causar aos demais envolvidos. E dito isso, eu queria deixar aqui duas perguntas. Quando você reconhece um erro que cometeu e eventualmente você decide e paga por esse erro, passa pela redenção, você consegue compensar quando o erro, obviamente, puder ser compensado, né? Mas enfim, você paga por ele. Você sente que seria justo que, mesmo anos depois, caso descobrissem aquilo que você fez, começassem novamente a lhe julgar por algo que você já pagou, por algo que você já correu atrás para tentar equalizar nessa balança? E agora, considerando isso, a segunda pergunta é no outro lado, né? Olhando por uma outra perspectiva. É justo a gente recriminar uma outra pessoa logo de cara, sem sequer procurarmos saber de mais detalhes, como, por exemplo, se ela já pagou por aquele erro, ou ainda se ela foi enganada, só foi um peão, só foi manipulada por outra pessoa? Eu acho que são pontos de reflexões bem interessantes pra gente começar a ter a partir do que Bebê Rena apresentou, mesmo que de forma indireta, mesmo que através de uma história que a gente não tenha nenhuma referência semelhante em nossas vidas. E é com essa proposta que eu encerro esse vídeo, e caso você queira compartilhar comigo os seus pensamentos sobre isso, é só deixar aqui nos comentários o que você pensou de tudo aquilo que eu levantei após ter assistido essa série maravilhosa da Netflix.